Sejam todos muito bem-vindos ao novo quadro do canal Vamos Falar de História, o quadro Desconstruindo Narrativas Históricas. O título já diz muito e eu quero contar com a participação de vocês. Você vai comentar aqui embaixo agora qual acontecimento histórico você quer ver ser debatido nesse quadro. Não deixe de comentar, de participar, de dar o seu joinha, que é muito importante. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Principalmente, não esqueça de ativar o sininho da notificação que fica logo aqui embaixo, assim você será notificado sempre que um vídeo novo for postado no canal. Beleza? Para o primeiro episódio, nós iremos voltar muito lá no tempo. Nós iremos voltar na época das grandes navegações, quando os espanhóis, os europeus estavam desvendando a nova terra, o continente americano. Esqueça tudo o que você aprendeu na sala de aula e em livros de história, pois hoje eu irei mostrar uma nova ótica da história que envolve a conquista, os espanhóis e os guerreiros incas. Foi ensinado durante muito tempo que a chegada dos europeus no desconhecido continente americano foi marcada pela chegada de conquistadores sanguinários que aproveitaram a ingenuidade dos povos nativos, os índios. Em muitos filmes e livros, os espanhóis foram retratados como grandiosos conquistadores que cavalgavam com suas armas de aço. Os índios, por sua vez, sempre foram retratados como povos inocentes e ingênuos, que sofreram com as invasões desses homens desconhecidos e sofreram também com as doenças que chegaram da Europa. Os espanhóis então aproveitaram a inocência dos nativos para destruir, conquistar, escravizar, roubar e matar. Os incas tinham duas opções: morrer lutando ou servir como escravos. Conquistadores como Hernán Cortés e Francisco Pizarro derrubaram diversos líderes incas em batalhas épicas dignas de filmes de Hollywood. Foi assim que a conquista espanhola se estabeleceu na América. Pelo menos, foi assim que foi ensinado durante muito tempo. A grande questão é que a história que envolve os guerreiros incas e os conquistadores espanhóis é bem diferente do que você aprendeu em muitos livros, em muitos filmes e também na sala de aula. O que irei mostrar aqui para vocês não é um revisionismo político, pelo contrário, a versão que irei mostrar para vocês foi registrada há mais de meio milênio pelos próprios índios em canticos, em altares, em pedras, em pinturas de tradição milenar, que mostra muito bem como era a vida dos andinos e dos incas bem antes da chegada dos europeus. Antes da chegada dos europeus, existiam na América do Sul as civilizações andinas que eram formadas por diversos índios de etnias diferentes que se desenvolveram no entorno da Cordilheira dos Andes, da Colômbia ao deserto de Acatama. O povo Inca era uma dessas civilizações andinas. O Império Inca, que se tornou um estado com uma administração política avançada e hierárquica, já estava estabelecido 100 anos antes da chegada dos espanhóis. Os Incas eram apenas uma entre diversas etnias que disputavam espaço por meio de conflitos e guerras. É errado achar que os Incas e os demais povos andinos eram inocentes e ingênuos. É errado achar que foram os espanhóis que acabaram com a pureza dos povos andinos. A história é bem diferente. Como você acha que os Incas conseguiram formar o maior império da América pré-colombiana? Bem antes da chegada dos espanhóis, os povos andinos brigavam entre si, formando suas alianças e derrubando diversos líderes. Para aqueles que amarguravam o sabor da derrota, só restava pagar tributos, migrar para regiões inóspitas e ver seus familiares sendo vítimas de rituais de sacrifícios. A rivalidade entre diferentes grupos étnicos e linguísticos existia na América bem antes da chegada dos europeus. Então, como dizer que os índios eram simples ovelhas mansas e indefesas? Os incas foram tão conquistadores quanto os próprios espanhóis. Por que então Filipe de Deus surgiu essa narrativa onde colocava os espanhóis como conquistadores sanguinários, malvados e heróicos, e os índios indefesos
ingênuos. Bem, essa narrativa acabou surgindo pelas mãos dos próprios europeus, e eu vou explicar o porquê. Quando finalmente os espanhóis desembarcaram nas terras desconhecidas, muitos nativos que sofriam nas mãos do Império Inca viram nesses novos homens a oportunidade para vencer seus rivais. Muitos povos nativos estabeleceram alianças com os recém-chegados e compartilharam com eles muitos conhecimentos que se tornaram cruciais para a campanha conquistadora dos espanhóis. Porém, a fama de conquistadores épicos e imbatíveis surgiu pelas mãos dos próprios espanhóis durante o século XVI. Os conquistadores eram obrigados a prestarem conta de seus serviços de colonização. Tudo era devidamente relatado em cartas que eram enviadas para o rei da Espanha. O pequeno detalhe era que os conquistadores exageravam e romantizavam seus feitos para agradar ainda mais seu rei. Os espanhóis tornavam suas campanhas mais heróicas, criando a ideia de que a conquista espanhola na América foi marcada por vitórias gloriosas. Tudo com o objetivo de fazer com que o rei concedesse títulos e terras para o conquistador mais honroso. Os andinos que ajudaram na campanha conquistadora dos espanhóis eram relatados nessas cartas apenas como selvagens. Para você ter ideia, as cartas do conquistador Hernán Cortés tomaram proporções inimagináveis. Suas cartas viraram livros que se espalharam por todo o reino espanhol. Junto com as tropas espanholas vieram também os frades dominicanos que relataram ao rei uma versão diferente da história narrada pelos conquistadores espanhóis. Os frades que tentavam convencer o rei espanhol de que era necessário garantir direitos aos nativos relataram massacres que os conquistadores espanhóis realizaram ao chegar à América. Essas cartas acabaram se transformando em armas para os piores inimigos do reino espanhol, os protestantes. A Espanha, que naquele momento estava unificado com Portugal, era um dos maiores reinos e era um reino católico. Protestantes ingleses, franceses e holandeses usaram os relatos dos frades para atacar e invalidar o direito espanhol sobre os territórios americanos. Surgiu nesse período a chamada Lenda Negra, que, de acordo com o historiador Julian Juderias, era o costume de demonizar os conquistadores e exagerar a crueldade de suas ações com o intuito de fazer da conquista espanhola um dos momentos mais abomináveis da história. Os europeus não são lobos tão famintos e os índios não são ovelhas tão mansas, declarou Otávio Paz, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1990. Otávio Paz ainda disse: a descoberta da América e sua conquista esteve repleta de horrores, mas também de acontecimentos gloriosos que não podemos deixar de lado. Então entendemos até aqui que a narrativa de conquistadores onipotentes, cruéis, surgiu pelas mãos dos próprios europeus. A narrativa de que os índios eram apenas ingênuos, os incas, os andinos, eram inocentes, surgiu pelas mãos dos próprios europeus. Naquele momento da história, muito estudo era baseado nos registros realizados pelos conquistadores e pelos frades. Porém, com um estudo e uma análise muito maior de toda a historiografia, de todos os documentos, das pinturas, foi colocado à prova a historiografia tradicional, por exemplo, que relata que os espanhóis eram quase que imbatíveis e que os índios eram completamente ingênuos. Isso passou a ser muito mais questionado. Não houve nós contra eles, escreveu o pesquisador argentino González Lamana, da Universidade de Pittsburgh. Grande parte dos andinos comemorou a chegada dos espanhóis e isso fica evidente durante o reinado de Atahualpa, um líder inca, senhor e soberano de milhares de índios. Suas terras abrangiam centenas de quilômetros da fronteira com a Argentina à Colômbia. Os andinos já estavam acostumados com batalhas sangrentas, mortes, quedas e prisões de líderes.
Os Incas foram conquistando por meio de invasões sangrentas cada vez mais território até se estabelecerem ao redor da cidade de Cusco. Os Incas devastaram povoados inteiros no norte do Peru. O Império Inca estabeleceu alianças para atacar os povos que resistiam à sua expansão territorial. Os povos que eram derrotados pelos Incas eram expulsos de suas casas e enviados para outras terras inóspitas, além de terem seus líderes condenados à morte. Você também aprendeu nas escolas, nos livros e nos filmes de Hollywood que os espanhóis chegaram à América e impuseram seus costumes, suas culturas, suas crenças. Você aprendeu que os padres que consideravam as crenças locais pagãs impuseram o catolicismo. Bem, o que você não aprendeu é que os Incas faziam a mesma coisa. Os Incas impunham seus costumes e suas crenças aos povos conquistados. Os Incas, bem antes da chegada dos europeus, impunham sua cultura aos povos sob seu domínio. Os povos conquistados tinham que aprender a língua, a religião e as leis dos Incas. Em muitas regiões, a religião Inca era estrangeira, mal visto pelos moradores, conta o arqueólogo americano Terence DeTroy. Foi apenas uma questão de tempo até Atahualpa ser capturado pelos espanhóis. O imperador Inca ofereceu aos conquistadores centenas de quilos de ouro e prata para ter sua vida poupada, mas não adiantou. Temendo ser traído, Atahualpa, meses antes de morrer, ordenou a morte de seu irmão Huáscar e de seus familiares. Atahualpa foi morto pelos espanhóis em julho de 1533, e a sua morte foi comemorada por grande parte dos povos andinos, principalmente pelos que estavam sob o domínio dos Incas. A morte de Atahualpa salvou diversos povos conquistados de anos de trabalhos forçados, punições e até mesmo a morte. Talvez a metade das pessoas dos Andes estivesse disposta a se aliar aos espanhóis para se salvar da sangrenta vingança que as forças de Atahualpa já vinham promovendo com muitos partidários de Huáscar, conta Terence DeTroy. Ainda de acordo com o arqueólogo americano, diversos povos sob o domínio dos Incas se aliaram imediatamente aos espanhóis e começou a abastecê-los com estoques reais de comida. Os senhores locais se aliaram aos espanhóis e os ajudaram a realizar a conquista. Desse ponto de vista, não foi um punhado de aventureiros que derrubou o Império Inca, mas os próprios nativos andinos, infelizes com a situação e acreditando estar em circunstâncias favoráveis para voltar a viver em liberdade, conta a historiadora peruana Maria Rostvorovsky. Esse assunto ainda está longe de acabar. No próximo episódio, nós ainda iremos falar sobre os Incas e os espanhóis. Fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube.